Eu vou contar para vocês a minha história pessoal, a jornada que eu vivi, que eu passei, que acaba se transformando com a minha vida profissional. Então é uma união, né? Uma coisa que de fato vem de dentro. Vou fazer um exercício com vocês rapidinho, assim. Fechem os olhos e mentalizem um problema, tá? Fecha o olho, mentaliza um problema. Esse problema pode ser alguma coisa pessoal, pode ser algo social que vocês veem, ou pode ser alguma coisa global. Então, escolhe um problema, mentaliza, tá? Agora, imagine uma mudança, né? Você pega esse problema e imagine uma mudança. Não importa o grau de dificuldade, não importa como, só imagine uma mudança. Como virar do branco para o preto, como girar 360 esse problema. Agora imagine um resultado, imagine melhor, imagine essas três fases, imagine o melhor agora, né? Então, esse exercício que eu fiz com vocês foi mais ou menos o que aconteceu comigo quando eu me deparei com alguns problemas, né? Foi o que fez eu largar a minha carreira de publicitário de 14 anos, que eu sempre quis, trabalhando criatividade, desde a época da faculdade, quando fazia os estágios, até a vida inteira trabalhei com isso, aquela carreira construída degrau por degrau. Eu larguei tudo isso, eu fui para os Estados Unidos morar sozinho. Eu sou casado, tenho uma filha de 3 anos, e eu deixei a minha esposa e a minha filha aqui para poder ir atrás dessa mudança, ir atrás dessa mudança que se transformou em um grande sonho. Que hoje eu olho para trás e vejo que essa mudança e esse sonho, realizar essa mudança e ter largado tudo e encarado essa mudança, foi a maior barreira que eu venci, que eu consegui passar. Eu sei que terão muitas pela frente, mas essas foram as principais. Tá? Por que eu mudei? Por que juntou? Foram 2 pontos que aconteceram na minha vida que eu chamo de starting point. O que fez eu realmente apostar nisso. Primeiro, a vontade de empreender, que sempre existiu em mim, desde de pequeno, quando eu ganhei uma máquina de balas do meu avô. Na verdade, eu não ganhei, eu pedi a máquina para ele. Eu devia ter uns 6, 7 anos aproximadamente. E a gente comprou essa máquina, ela toda enferrujada, não funcionava, a gente foi lá, desmontou, fez com que essa maquininha funcionasse. Aí eu comprava as balas num empóriozinho que tinha lá perto e colocava essa máquina na calçada assim de casa e passava o pessoal na hora da saída da escola, a criançada toda, e eu vendia bastante bala com aquilo. Eu nem tinha noção nenhuma de negócio, se estava dando lucro ou prejuízo, mas aquilo para mim era uma coisa muito legal. Então, essa vontade de fazer alguma coisa, de servir, de vender, de acontecer, de ter o seu negócio, eu percebo agora, tá? Isso não é uma coisa que foi claro a vida inteira, mas que vem desde muito tempo. Outro ponto que me fez mudar bastante é uma questão de saúde. Quando eu fiz uns exames, isso há aproximadamente uns 3 anos e meio atrás, e apareceram vários problemas entre tireoide, entre outras taxas do sangue e tal, e não estava nem um pouco legal. Foi aí que eu me tornei vegano. Quando trabalhava em agência de propaganda, eu já sabia sobre as tendências de alimentação. Eu trabalhava com marcas como Subway, Pizza Hut, Copenhagen, Mundo Verde, entre outras, então eu já tinha acesso a relatórios de tendências de alimentação, estudos, e eu já sabia que já tinha uma ligação com a alimentação vegana, quais eram os benefícios. E eu experimentei por conta própria, me tornei vegano do domingo para segunda, foi bem assim mesmo. E foi aí que eu vi a diferença, né? Em 2 meses eu consegui zerar meu exame e a minha médica falou: o que você fez? A gente não fez nenhum grande tratamento, a gente não fez nada, o que aconteceu? Então, realmente eu vi aquilo dando um efeito enorme para a minha saúde. Só que quando você se torna vegano, você vai conhecer vários níveis de veganos, você vai entender tudo exatamente como funciona. E aí eu me deparei com 3 grandes problemas quando eu me tornei vegano, né? E eu vi que eles passavam a me incomodar. Eles já eram assuntos que são muito falados, mas eles se juntaram de uma forma pesada
e aquilo me incomodava muito. O primeiro deles é o impacto ambiental, que você vai entender qual que é o problema que gera quando você come carnes de origem animal, né? O segundo é a questão da saúde, que eu mesmo vivi, mas depois, quando fui ver números, vi que poderia ser pior ou melhor no ponto de vista, se você quiser enxergar diferente, o quanto isso pode ser positivo. E terceiro, a questão dos animais. Sempre gostei de animais, animais pequenos a gente fala, né? Animais domesticados. Lógico, gosto de todos, mas nunca tive outros maiores. Então, ou seja, a gente tem 3 grandes problemas. E aquilo me incomodava muito e eu não sabia o que fazer, o que eu poderia fazer para resolver, ou fazer parte dessa mudança, fazer parte disso. Então, o que eu sintetizei? Eu precisava de algum tipo de objetividade. Então, eu precisava agrupar esses 3 problemas para eu não perder foco, porque se eu fosse trabalhar um por um, enfim, acho que eu não ia conseguir empreender, não ia conseguir fazer alguma coisa que pegasse os 3 de um jeito aleatório. Então, a minha cabeça funcionou no seguinte ponto: como que eu agrupo problemas para que eu dê uma tacada e resolva mais de um problema de uma vez só? Foi aí que eu cheguei a uma grande conclusão, a um grande objetivo para mim, que é mudar a proteína no centro do prato. Então, quando você fala em substituir a proteína do centro do prato, da alimentação, isso numa escala global, você sim consegue atender todos aqueles 3 problemas de uma forma direta, alguns indiretos, mas você consegue compartilhar. E eu falei, puxa, é isso que eu preciso fazer. Não é? Como? Aí começa a minha jornada montando essas empresas que acabaram se tornando a Behind the Foods. Eu tive 2 projetos antes da Behind, onde eu criei primeiro uma plataforma, um projeto de varejo, né, trabalhando com franquias, onde eu montaria uma loja só, depois escalaria isso no modelo de franquia, que chamava-se VegSpot na época, isso tudo lá, tá? Nos Estados Unidos. Em Atlanta, nesse caso, os projetos foram em Atlanta, na Geórgia, e o terceiro projeto, já vou falar, foi em San Diego, na Califórnia, perto lá de tudo onde acontece. Eu vi que não era isso, era muito alimento, uma gestão ali de estoque, que ia ser complicado para mim, não era muito bem aquilo que eu queria. Desenvolvi um outro projeto no segundo ano, que era uma coisa de fresh delivery. Imagina uma caixinha do China Box que você liga e pede e chega a comida fresca, quentinha, feito na hora para você, né? Então essa era uma ideia. De novo, continuava com o mesmo problema, tinha uma operação mais enxuta, uma probabilidade de escala até maior, melhor, com menos ingredientes, mas mesmo assim ainda era franquia, ainda era um outro modelo que eu não estava me identificando muito bem com o modelo do negócio e não em si, claro, do impacto que isso geraria. Foi aí que nasceu a Behind the Foods, onde eu criei a minha primeira fórmula de uma carne plant-based e onde eu tive a minha primeira grande decepção nesse projeto. Por quê? Que eu criei o meu projeto, eu criei a minha carne estudando com todos esses outros 2 projetos de ir lá e fazer, desenvolver as receitas, criar os pratos, essa interação com os ingredientes. E aí eu criei a minha carne vegetal, só que eu fui estudar um pouco mais e eu fui ver a questão das patentes. E aí eu me dei de cara com 151 patentes lá da Impossible Foods, entre outras da Beyond Meat. E aquilo de fato praticamente me fez desistir. Eu desisti, voltei para o Brasil, falei, eu não quero mais, isso não é para mim. É muito complexo, imagina, foram milhões e milhões investidos para criar barreira de entrada em volta da tecnologia que a Impossible tem. E aí eu voltei para o Brasil, mas alguém aqui não me deixou desistir, foi a minha esposa, minha filha, me apoiaram e falaram, não, minha esposa é médica e ela largou aqui tudo e ela falou, eu vou com você, a gente vai para a Califórnia e eu vou te apoiar em tudo que você precisa lá. Então, se não fossem elas, não existiria a empresa. Só que para eu voltar, para eu mesmo aceitar ir lá para a Califórnia e começar do zero, eu tinha que mudar o meu mindset, né? Eu estava ali criando as coisas com base em culinária, né? E não é isso, não ia chegar nunca. Então o que eu fiz?
mudei completamente o pensamento, né? O Henry Ford já dizia, né? Se eu perguntar para as pessoas o que elas querem, elas vão me falar que elas querem cavalos mais rápidos, sendo que na verdade eu não precisava de um cavalo mais rápido, eu precisava de fato de um carro. Então esse é o pensamento que eu precisei ter para conseguir começar a desenvolver. Quando eu cheguei lá, eu entendi que eu precisava me aprofundar em alguns pontos, entre anatomia veterinária para entender a composição bioquímica e fisioquímica da carne de verdade. Eu precisava de engenharia alimentar para entender questão de estrutura de alimentos, como é que ele se retém água, como é que ele segura, como é que ele fica aerado, como é que dá shelf life, como que eu trabalho uma série de coisas. E eu precisava estudar muito bem as patentes, para não correr o risco de passar por esse mesmo problema de novo. Então foi aí que eu li e reli todas as patentes de trás para frente, de frente para trás, de todos os concorrentes. E foi aí, isso foi ótimo. Foi difícil, né? Foi um período muito introspectivo de estudos, mas foi o que trouxe a fórmula hoje que a gente tem, que é a nossa, travou a língua. PT3, que significa Plant Texture Triple Tissue. Significa que é uma camada, né, de plantas ali com 3 texturas que imitam os 3 tecidos da carne. Ou seja, quando você vai estudar lá a anatomia da carne, você tem dentro de um recorte aqui de microscópio, você enxerga o tecido muscular, a fibra, né? Então você tem uma camada ali de fibra, o tecido adiposo, que é a gordura, e o tecido conjuntivo, que são os nervinhos, né? Aquelas coisas. Então o que eu fiz? Eu precisei replicar cada um desses tecidos individualmente, trabalhar individualmente para conseguir chegar numa textura de carne semelhante. Então olha quantas disciplinas eu tive que aprender, né? Que não tem absolutamente nada a ver com a minha formação, para poder conseguir chegar nesse produto. Outra pessoa muito importante foi a minha sócia que eu trouxe, ela é PhD em microbiologia de plantas, e ela me ajudou bastante nessas pesquisas, me ajudou bastante em outras coisas. Eu falei, ela vai ser muito importante, porque eu entendi aí, de fato, que a ciência é muito importante. A tecnologia também é legal, a gente fala muito de food tech, mas hoje eu falo food sci-tech, porque a ciência acho que vem até antes da tecnologia, né? E ela é uma cientista brilhante que me ajudou muito em todo esse processo, e a gente juntos estudando patente, estudando tudo isso, a gente até encontrou outros caminhos que muito em breve a gente anuncia no mercado, mas que elevam a qualidade do produto do análogo de carne a patamares exponenciais. Tá? Então, de fato, de novo, não sei quem conhece essa imagem, mas aqui a gente tem 2 pontos de vista completamente diferentes. A gente enxerga uma pessoa mais jovem e uma pessoa mais velha. Então é isso que eu sugiro para as pessoas em relação à carne. Porque hoje a gente fala carne, a gente entende carne pela origem. Então eu falo carne, é isso que vem na mente das pessoas. Quando eu falo, vamos entender a carne pela composição, né? Não pela origem. É um outro olhar, né? De novo, é a mudança de chave, enxergar as coisas de um outro ponto de vista, que aí a sua cabeça funciona melhor. Então você tem que entender a carne pela distribuição de gordura, proteína, água, e aí você consegue formular de uma forma melhor. Isso significa, vamos ser side-out. Ou seja, eu estou fora, eu não sou engenheiro químico, nem engenheiro de alimentos, eu não tenho nenhuma ligação com isso de biotecnologia, eu sou um publicitário criativo que trabalhou a vida inteira com isso, mas eu sou um side-out, eu estou fora dos padrões, eu estou fora dos formatos que eles costumam trabalhar, e eu consegui chegar num lugar que engenheiros de alimento hoje olham e falam, eu não sei como você conseguiu fazer isso, não tendo nenhum conhecimento técnico, fazendo nada, mas você chegou. Mas por quê? Na publicidade a gente já pensava assim, esteja fora do assunto, esteja espectador, você vai enxergar as coisas de uma forma diferente. Então isso é importante para tudo, para qualquer coisa que você vai fazer. Então, poxa, mas eu não sou especialista, eu não vou conseguir. Muito pelo contrário, você vai ter uma visão que ele talvez não tenha, né? Então, de novo, muda o pensamento, muda a forma, entenda o que você não precisa de um cavalo mais rápido, você precisa de fato de um carro, de algo que não existe ainda, né? E quando a gente fala disso, de mudanças, não tem como, principalmente na alimentação, não tem como a gente desvincular a nossa história como ser humano com a história da nossa relação com a carne. É muito antigo isso, né? A gente consome carne aí
há mais de 2 milhões de anos. A gente tem um contexto histórico muito grande. Então, nós como espécie estamos consumindo carne há 2 milhões de anos e agora a gente chega e fala, poxa, vamos mudar tudo isso? Não é bem assim. Né? Quando a gente começou a consumir carne lá atrás, onde a gente não era caçador, a gente era colhedor, né? Tudo começava com os abutres que pegavam lá as carcaças, comiam, e aí a gente chegava lá e pegava os restos de músculos que sobravam nos ossos, e aí a gente começou a comer carne, e a partir desse ponto desenvolveu o nosso cérebro, a gente começou a ficar mais inteligente, e exatamente a partir daí que a gente começou a caçar. Mas quando a gente começou a comer carne, a gente tinha um cérebro de 600 centímetros cúbicos, hoje ele tem 1.300. Então a gente evoluiu muito com a carne trouxe muitos benefícios para a gente como sociedade, na nossa forma de compartilhar, de dividir, de formação de grupos. Nós como corpo físico, tamanho do intestino, tamanho do cérebro, absolutamente tudo isso foi modificado com a nossa relação com a carne. Então é muito complicado você falar em substituição, em uma troca imediata. Se isso não fosse o bastante, 2 milhões de anos de relação, né? Se imagina, se você tem uma relação com uma pessoa e acaba, já é um grande problema. Imagina uma relação de 2 milhões de anos. A gente tem um outro contexto aqui, que é a teologia. Não estou falando de nenhuma religião específica, mas a teologia ela diz algumas coisas. Ela, por exemplo, o domínio sobre os animais, né? E os animais estão aqui para você consumir, como se fosse algum presente, alguma coisa que estivesse aqui para isso. Né? Então, como que você trabalha? Isso é muito delicado. Como que você lida, né, com públicos, com tribos que passam por isso, né? Você tem a questão cultural, né, das churrascadas, você tem uma série de coisas. Ou seja, não é fácil mudar, tá? Não é simplesmente trocar a proteína no centro do prato, como eu tenho dito, e quebrar essa indústria que já existe, tá? É muito mais complexo até do que a gente falar de avanços tecnológicos que vêm acontecendo. O ponto é difícil? Mas a gente precisa fazer isso, né? E a gente tem essas 3 razões que eu já falei, que são as 3 minhas razões, mas que servem para o mundo, o qual a gente deve fazer essas mudanças, tá? Vamos colocar só um exemplo aqui de novo. Impacto ambiental. Por quê? 15:1, né? O que é esse número? Uma vaca precisa de 15 quilos de cereais para fornecer 1 quilo de proteína. Então não faz sentido, né? A conta não fecha, é insustentável. Isso é só um exemplo micro, né? Imagina olhar isso sob uma escala grande. Outro número, 51, a total de emissão de gases de efeito estufas vindo da pecuária. Então, de fato, você olha aquele caminhão na marginal soltando aquela fumaça enorme e fala, meu Deus, olha o que está fazendo mal para o mundo. Tá, mas não é nada perto do que a pecuária realmente faz, né? Então fica aí um ponto. A questão da saúde, olha que legal isso, de 80 a 90% de todos os tipos de cânceres e doenças cardiovasculares poderiam ser prevenidas removendo a carne da alimentação. Então é muito chocante isso. E isso é dado que vem do MIT, de estudos e estudos e estudos. Tá? Tem uma lista de problemas que causam, né, na gente, diretamente ligado à carne vermelha em especial, hipertensão, obesidade, diabetes, envelhecimento precoce, olha só, né, os anti-agings aí, então coma bastante carne vermelha para eu te vender um anti-aging, olha só, né, estresse, depressão, problemas de visão, infertilidade. Eu costumo brincar com meus amigos churrasqueiros, eu deixo esse último para ele e falo, cara, olha só que legal o seu churrasco, impotência sexual para você. E tem a questão dos animais também, né, que pode ser até polêmico. Eu não trouxe nenhuma imagem chocante, então não vou chocar ninguém, não é esse o papel. Mas eu coloquei em formas de texto, assim, eu vou falar de uma forma sutil, mas eu acho legal a gente falar sobre isso e não colocar como um tabu que não é falado. Mas vamos lá. Por exemplo, um pintinho, por ser macho, é automaticamente descartado, né, numa linha. Uma vaca, ela fica permanentemente prenha para poder produzir leite. Alguns animais mexem apenas os olhos no confinamento extremo, né? Os porcos recém-nascidos têm seus testículos arrancados sem anestesia. Os frangos eles são manipulados de uma forma, assim, não sei nem se a palavra é antinatural, mas eles crescem rápido, não aguentam o peso e quebram as pernas, né? Ou seja, os animais para consumo, esses que não nasceram para o mundo, eles nasceram para serem consumidos, eles vivem 20% da sua vida natural, né? Aí a gente fala de 65 bilhões de animais terrestres que são explorados ou abatidos no mundo por ano. Então é muita coisa, né? Eu falo que a gente vive na era do apetite pela destruição.
Então, não é um capítulo que eu poderia deixar passar em branco, né? Ou seja, mudar a proteína no centro do prato, ela de fato pode combater todos esses pontos, esses 3 problemas que eu coloquei de uma forma só, com um objetivo. Tá? É por isso que eu venho trabalhando há muito tempo nisso. Tá? E, de novo, a gente fala food tech, mas eu acho que o science ele é a melhor arma para a gente mudar o rumo do planeta daqui para frente, né? Para as próximas gerações. É estudar, encontrar caminhos. Eu acho que essa é a forma evolutiva. Eu acredito no ser humano. Se você olhar para um histórico do ser humano, o ser humano tem feito evoluções. A gente tem os problemas. É que hoje a gente é bombardeado de mídia, de informação, a gente só vê coisa ruim. Mas se você fizer um levantamento da nossa evolução, das coisas boas que a gente fez, nós, em questão de comportamento, de sociedade, a gente evoluiu muito. E eu acredito sim que a gente é capaz de mudar isso daqui. Eu acredito mesmo que tem pessoas que vão fazer a diferença e cada vez mais, a gente viu a Carol falando anteriormente, as novas gerações cada vez mais conscientes, cada vez mais fazendo esse tipo de coisa. Então eu acredito muito nisso. Desde 2015 que a gente vem trabalhando nisso, quando a gente junta toda a história, e aí tem um resultado, né? O que a gente conseguiu criar ao longo desse tempo. Essas são as bolinhas de carne vegetal que a gente faz. Você pode preparar do seu próprio jeito. Então a gente não faz um hambúrguer formatado. A gente faz a carne. E aí com a carne você faz o seu hambúrguer. Você faz outras versões. Você pode fazer carne moída, você pode fazer um polpettone recheado, você pode fazer uma kafta, você pode fazer um molho bolonhesa. Você pode fazer o que você quiser da mesma forma, seguindo os mesmos padrões. Então, fica a seu critério, a criatividade, como você vai fazer na cozinha. Então, a gente incentiva o consumo, incentiva o consumo de um alimento saudável e da criatividade. Então, não é limitante. Eu não falo, coma isso. Não, coma do jeito que você quiser. Eu não estou criando uma coisa nova. Eu estou melhorando algo existente que tem algum tipo de problema. Mas que você vai poder continuar comendo o seu hambúrguer do mesmo jeito, vai poder continuar comendo o seu macarrão, com a carne moída, seu polpettone, a sua almôndega, o que você quiser. A ideia não é deixar para trás a nossa história, a nossa relação com a carne, é respeitar a relação que a gente teve a vida inteira, mas substituir ali uma coisa bioquímica, né, uma coisa nutricional, mas de fato a experiência, o sabor, aquilo que conta, você continua tendo. Então é mais ou menos isso. Esse feito na parrilha é muito legal. Tá? Então é isso que a gente faz. Esse aqui é ele cru, para você ter uma ideia. Aquilo que eu falo dos tecidos, vocês conseguem ver aí os 3 tecidos, um que imita o conjuntivo, um que imita a gordura, um que imita o tecido fibroso. Aqui uma versão do lanche já montada, né? Bem caprichado mesmo. Outra versão, não tem colesterol, não tem glúten, o carboidrato é altamente reduzido por conta de alguns vegetais que trazem por si só o carboidrato. A gente tem uma questão de baixo sódio, ou seja, a tabela nutricional foi pensada para entregar alguma coisa saudável e não só um substituto que você não sabe muito bem, você está trocando 6 por 4, não é nem por meia dúzia. Né? Aqui uma visão do outro lanche. Aí, do que ele é feito? Né? Um blend de batata, na verdade é segredo industrial, mas eu posso falar os macronutrientes. É uma proteína de batatas, é um blend de batatas, na verdade, tem 2 tipos de batata, uma delas passa por um processo muito interessante até chegar num formato, então se eu der a receita dificilmente vai conseguir fazer. Você tem fibra de vegetais que imita o tecido fibroso, você tem beterraba que chega na cor, a beterraba é termossensível, quando você aquece ela dissipa, ela vai embora e sobra o marrom, então isso é um truque. Você fala, quero mal passado ou bem passado, não adianta nada, já é tudo pré-cozido, é só um aspecto de bem passado ou mal passado. Se você deixar mais tempo, ele fica marrom, se você deixar menos, ele fica vermelho. Né? Mais uma imagem. O que a gente ganha com isso? Trocando um hambúrguer desse por um bovino, ou ao contrário. Você, na indústria, né, você reduz em 99% a utilização de água, você reduz em 93% a quantidade de solo, porque você não tem pasto, você não tem uma série de coisas.
você tem apenas a plantação ali, que é pequena e representa ali, seria uns 7%, diríamos assim. Você tem 90% a menos nos gases de efeito estufas, ainda não chega a ser 100, você tem essa 10% ainda, o que representa frete, né, a questão logística e tal, dependendo para onde você distribui. Então isso ainda, principalmente no Brasil, é um problema para a gente. E a questão da energia. Energia, você tem a fábrica rodando do mesmo jeito. Enfim, você acaba diminuindo, mas não é tanto assim, mas mesmo assim é uma bela economia, né? Então, o que eu deixo de mensagem aqui para vocês? Uma mensagem que seja inspiradora, que seja para você que quer empreender, ou você que quer mudar alguma coisa na sua empresa, se você quer mudar o mundo ou fazer parte de uma mudança, que é possível. Hoje eu vejo que realmente é possível. Eu sonhava com isso, e a palavra sonho, ela distancia muito os objetivos da gente, porque tudo que é sonho tá lá longe, não é agora a hora de pensar. Então eu vejo que o sonho, ele não pode deixar ele ir para longe, né? Você pode trazer porque é possível fazer, não é impossível. Então, se você deseja fazer parte disso, mudar o mundo, mudar o seu trabalho, fazer alguma coisa, algum impacto positivo na sua vida, ou que quer que seja, começa mudando dentro de você, né? Internaliza isso que você quer fazer. Óbvio que tem a questão de negócio, de mercado, que você tem que analisar. Mas se isso não for uma mudança dentro de você, que você traz isso e fala, eu vou fazer porque eu quero fazer, porque agora essa é a minha missão, as primeiras barreiras que você encontrar, você vai ficar para trás, você vai desistir, vai falar, isso não é para mim. Como eu desisti, eu cheguei a desistir. Então eu tive que ter um incentivo muito forte, muito grande para poder continuar. Então eu falo, poxa, quantas pessoas teriam desistido assim como eu, mas talvez não tivessem um empurrão, né? Então esse é o ponto. Outra coisa, evolua diariamente. Aquilo que você se dispôs a fazer, nunca se dê por satisfeito, né? Lógico, saiba a hora de executar, né? Saiba a hora de fazer, de dar o play, e não ficar só no teórico o tempo inteiro, mas evolua constantemente, sem parar. É muito importante, tá? E seja verdadeiro com você, seja verdadeiro com aquilo que você está fazendo, tenha isso como uma grande verdade para você, que seja uma verdade percebida pelas pessoas, e aí com certeza você vai chegar onde você precisa, porque o planeta é a nossa maior verdade, né? Sem ele, absolutamente nada existiria. Então essa é a mensagem que eu deixo aqui para vocês. Espero que de certa forma vocês recebam essas palavras da melhor forma possível e que seja aplicada, porque quanto mais e mais pessoas puderem fazer as coisas, quanto mais e mais pessoas se juntarem e a gente conseguir criar um exército de empreendedores, de pessoas fazendo coisas positivas, a gente ainda vai ser parte dessa mudança que o planeta precisa, que o mundo precisa, e que as próximas gerações vão seguir isso com certeza. Meu muito obrigado, e deixo aqui alguns contatos para quem quiser ter mais informações. Obrigado, boa tarde.